A paz do Senhor, queridos irmãos. Deus seja louvado e engrandecido por mais essa oportunidade que Ele concede de poder comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 3, que fala acerca dos dons de revelação. Uma lição muito abençoada, muito propícia, e aí eu convido você a ficar permanecer durante todo o comentário, pois temos muito a aprendermos juntos aqui. A lição de hoje, então, a lição de número 3, que tem por título Os Dons de Revelação. A leitura bíblica para essa lição está hoje em 3 passagens. Primeiro, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10, onde diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Também Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sereneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Também no livro do profeta Daniel, capítulo 2, do versículos 19 ao 22. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Glória a Deus por isso. Na introdução dessa lição, irmãos, é importante lembrar aos irmãos aqui sobre os dons de revelação, que é o nosso tema de hoje. Os dons de revelação são aqueles que manifestam a sabedoria de Deus. Esses dons são, de acordo com essa classificação, que é uma classificação clássica, pentecostal, assembleana, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria e o dom de discernir os espíritos. Esses são os dons de revelação. Através desses dons, nós, os crentes, passamos a conhecer coisas de forma sobrenatural. Aqui já é importante lembrar aos irmãos que os dons são manifestações sobrenaturais e não, irmãos, capacidades humanas, né? Então, através desses dons, o crente passa a conhecer coisas de forma sobrenatural, né? Resolver problemas e identificar a procedência das manifestações espirituais. Então, aqui nessa lição, eu pretendo mostrar aos irmãos as definições, a importância e alguns exemplos de manifestação desses dons no seio da igreja e de acordo com a Bíblia Sagrada. Para começar, irmãos, é importante falar acerca da manifestação dos dons espirituais. Aqui, antes de entrar no tema dos dons de revelação propriamente dito, eu quero lembrar aos irmãos um erro que eu tenho observado ainda na terceira lição. Eu quero lembrar aos irmãos que os dons espirituais não é um saquinho de doce que Deus dá, distribui para a igreja
e cada um decide como usar da maneira que quer. Não é assim, irmãos, não é assim que funciona. Os dons estão à disposição da igreja, mas é importante a gente lembrar, irmãos, que eles são dons espirituais. Tudo que tiver esse termo espiritual, os irmãos vão lembrar primeiro de espírito. E o que é espírito? Espírito é a parte da constituição humana, a parte do ser humano que se comunica com Deus. Significa, por exemplo, como eu conheço um homem que um homem é espiritual? Quando eu olhar na vida daquele homem e eu identificar traços na vida daquele homem que me leve a acreditar e tirar conclusões que aquele homem tem uma comunicação com Deus. O espiritual é aquele que notoriamente se comunica com Deus. E isso se percebe pelas atitudes, pela maneira como se toma, reage aos impulsos, né, aos incentivos dessa vida, pela maneira como aquela pessoa se comporta, tá certo? Então, se os dons são espirituais, primeiro precisa ter uma comunhão com o Espírito. Não é assim, da maneira como eu estou ouvindo falar, é como se Deus deu e as pessoas usam indevidamente, ou seja, Deus deu doce, né, para comer depois do almoço. Aí a pessoa decidiu comer depois do jantar. Não é assim. Os dons espirituais são manifestações sobrenaturais que são concedidas pelo Espírito Santo, não é, irmãos? No momento que ele decidir conceder, não é dado, não é uma coisa dada. Eu não tenho dons, eu sou usado por Deus por meio dos dons. Para isso, eu tenho que ter uma vida de santidade, ou seja, uma vida espiritual, uma vida de comunicação com Deus. Nesse sentido, quando eu estou fazendo a obra de Deus, Deus concede dons. Por exemplo, o dom da palavra, por exemplo, os dons do Espírito Santo, né, que são os que são relatados em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, ali capítulo 12. Então, irmãos, essa observação e esse conceito, nós temos que ter bem fixado na nossa mente. Os dons são ferramentas que estão à disposição da igreja. Agora, são ferramentas espirituais, não é? E eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo. E eu não uso quando eu quero usar, não é? Eu uso quando o Espírito Santo me concede que use. Agora há pouco, uma irmã, ela mandou um testemunho para mim que foi curada de uma doença maligna, e ela disse ter provas por meio de exames clínicos, de que no momento que eu orei por ela. Eu vou falar uma coisa para você. O que eu menos imaginava naquela hora seria que aquela irmã seria curada. Eu estava pregando, segundo ela mesma relatou em seu testemunho, sobre cura. E na hora eu chamei as pessoas para orar para Jesus curar. E ela foi, creu, e Deus curou ela. Ela disse que houve a imposição de mãos e ela sentiu que estava curada. E foi fazer exames e constatou, né, que de fato foi curada. Então, irmãos, eu nem imaginava, mas naquele momento Deus concedeu os dons de cura. E aquela irmã foi curada. Ou seja, o nome do Senhor é glorificado, a igreja é edificada, né, irmãos? A igreja foi edificada, aquela irmã foi edificada e a glória pertence a Deus, né? Se você me pedir para curar alguém enfermo, talvez eu ore e aquela pessoa não seja curada, porque depende da vontade do Espírito, porque a um pelo Espírito, né? O texto faz essa observação, o texto bíblico, porque a um pelo Espírito é dado tal dom, pelo mesmo Espírito, a outros pelo mesmo Espírito, ou seja, depende do Espírito Santo, tá certo? Acerca da manifestação dos dons de revelação, agora entrando no nosso assunto de hoje, eu devo ainda tocar nos conceitos nas próximas lições, é sempre bom relembrar. Mas, falando acerca dos dons de revelação especificamente a partir de agora,
No Antigo Testamento, as revelações ocorridas, elas diziam respeito a manifestações esporádicas, específicas e restritas a pessoas chamadas por Deus para cumprir determinadas missões, né? Sendo sua natureza e manifestações diferentes do período neotestamentário. Quando a gente fala do Novo Testamento, essas manifestações são universais, né? Por quê? Porque na presente dispensação, a igreja dispõe da presença permanente do Espírito Santo, bem como do batismo no Espírito Santo, que né, irmão, constitui-se na plataforma para a manifestação dos dons que são descritos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, isso nós temos que ter bem em mente, tá certo? Hoje o Espírito Santo é a presença permanente na igreja. Ou seja, se o Espírito Santo é uma presença permanente, significa que os dons estão à disposição da igreja. Agora, você observa, também está à disposição da igreja o batismo no Espírito Santo. E ninguém é batizado no Espírito Santo quando quer. É bem verdade que nós buscamos, mas quem concede o batismo é o Espírito Santo, né, irmãos? Conforme a vontade de Deus. E a fé, logicamente, conforme a fé de cada um, mas também a vontade de Deus. E nós aprendemos na palavra de Deus que não é qualquer pessoa que é batizada no Espírito Santo. Por exemplo, a santidade é um requisito indispensável. Mas, como eu já disse, eu vou tocar nisso também nas próximas lições, tá certo? Segundo, o dom da palavra de sabedoria. Agora, analisando os dons de revelação propriamente dito, em específico. Em que consiste esse dom? O dom da palavra da sabedoria é a manifestação da sabedoria de Deus na vida do crente, não é? Capacitando o crente a solucionar causas difíceis. É bom sempre os irmãos lembrarem que os dons espirituais são capacitações sobrenaturais, ou seja, é algo que está além da capacidade do ser humano. Então, em específico, a palavra da sabedoria é a manifestação da sabedoria de Deus na vida do crente. Não é a nossa sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. Vai além da capacidade humana, capacitando o crente a solucionar causas difíceis. Não é? Stamps, ele fala na sua obra, trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Guarda esse detalhe. Uma mensagem vocal sábia, com esse detalhe, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. Então, não se trata aqui, como eu já observei para os irmãos, da sabedoria comum de Deus, né, para o viver diário, aquela sabedoria que se obtém pelo estudo dedicado e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra, e pela oração, tá certo? Então, não é a sabedoria comum de Deus, é algo sobrenatural por meio da operação do Espírito Santo. Então, você vê que é algo que vai além da nossa capacidade. A importância. Na verdade, todo servo de Deus necessita desse dom, principalmente aqueles que são chamados, né, para liderança na igreja, ou para, digamos, os dispenseiros, os que fazem a obra de Deus, e que frequentemente estão aconselhando e resolvendo questões difíceis. Se é necessário para a administração, a liderança, significa dizer que nós temos que ter pessoas ou líderes que estejam em contato constante com Deus, em plena comunhão com Deus. É um dom altamente necessário no governo da igreja, na administração, na liderança e direção de qualquer um dos departamentos da igreja e suas instituições. Segundo os pastores Eurico Bergsten e pastor Elinaldo Renovato,
autor dessa lição, esse dom proporciona, pela operação do Espírito Santo, uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus, ensinando a aplicá-la, seja no trabalho, seja nas decisões do serviço do Senhor, e a expô-la a outros, de modo a ser bem entendida, né? Então, está muito bem explicado aqui o que vem a ser a palavra da sabedoria. Algumas manifestações, né? Alguns exemplos da manifestação do dom da palavra de sabedoria. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 18, nós temos a sabedoria do rei Salomão ao solucionar a causa daquelas mulheres que disputavam a mesma criança. Também lá no Evangelho segundo Mateus, evangelista Mateus, Jesus, a sabedoria de Jesus causando admiração a todos. Lucas 12, 11, por exemplo, Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo lhes ensinaria o que falar diante dos líderes dos judeus. E, em outra ocasião, Jesus disse aos discípulos que ninguém poderia resisti-los e nem os contradizer, conforme nós lemos no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 21, versículos 14 e 15. Em Atos 4 e 13, a sabedoria do apóstolo Pedro e João diante do Sinédrio chamou a atenção dos sacerdotes e saduceus. Em Atos capítulo 6 e versículo 10, no discurso de Estevão, primeiro mártir da igreja, ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Né, irmão? Muito interessante. Lá em Atos capítulo 15, versículo 1 ao 29, no concílio de Jerusalém, Tiago trouxe a solução de um problema que estava causando contenda entre judeus e gentios. Então, aqui são alguns exemplos, né, da manifestação do dom da palavra de sabedoria no dia a dia da igreja. Agora, queridos, nos convém falar também sobre o dom da palavra da ciência, certo? O que vem a ser o dom da palavra da ciência? Também conhecido como o dom da palavra do conhecimento. Então, se manifesta na vida do crente, trazendo conhecimento de fatos e circunstâncias pelo Espírito Santo, que a pessoa não seria capaz de saber por métodos naturais. Então, é um conhecimento sobrenatural, não é? Também pode ser definido como uma revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem não pode conhecer, a não ser que o Espírito lhe revele, né? A não ser que o Espírito Santo lhe revele. Irmãos, como que alguém pode ter o dom da palavra da ciência na manga e usar como na hora que quer? Não pode, irmãos. Você observa que, pela própria essência, nós observamos que precisa, meu irmão, precisa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo precisa revelar o conhecimento, é um conhecimento sobrenatural sobre alguma coisa. Trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas, né? Então, frequentemente, esse dom tem estreito relacionamento com o de profecia, tá certo? E também, eu vou acrescentar, que tem uma estreita relação com o dom de sabedoria. Quando nós estamos ensinando aos novos convertidos acerca dos dons, por exemplo, eu costumo dizer aos novos convertidos que a ciência é o ato de saber e a sabedoria o ato de aplicar. Então, você sempre tenha na mente o saber e que o dom é algo sobrenatural, algo que está acima da nossa capacidade. Então, o dom da palavra da ciência é ter conhecimento de algo que está acima da nossa capacidade de saber. E o dom da sabedoria, o ato ou, né, a capacidade sobrenatural de saber aplicar o conhecimento, tá certo? Então, tem essa relação também, muito interessante acerca dos dons espirituais. Qual a importância do dom da palavra da ciência? A Bíblia recomenda que busquemos esse dom através da oração,
Olha aí, irmãos, como é que se busca o dom? Através da oração. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Você veja aí os dois dons, não é? Os dois dons, o apóstolo Paulo desejando que Deus conceda os dois dons aos Efésios, tanto a revelação, que é a ciência, quanto a sabedoria, não é? Que é o conhecimento, como o saber aplicar o conhecimento, tá certo? Aqui cabe uma observação. Preste atenção, irmãos, que eu não estou falando da onisciência de Deus. Eu não estou dizendo que Deus concede a onisciência dele. A onisciência é um atributo exclusivo divino, não é? Por meio do Espírito Santo, Deus nos concede a palavra da ciência. E lembre-se que o objetivo dos dons é fazer a obra de Deus. Não é? Deus não dá, o Espírito Santo não concede dons a pessoas que querem ficar famosas. Não. Talvez o inimigo possa até enganar. É uma das atribuições, né, das funções, das especialidades do inimigo. Mas em se tratando de dons espirituais, eles são concedidos sempre, né, para realizarmos a obra do Senhor, tá certo? Para cumprirmos o nosso papel como obreiros do Senhor nesse mundo. Alguns exemplos aqui da manifestação do dom da palavra da ciência. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 9, versículos 15 e 20. Deus revelou ao profeta Samuel sobre Saul e sobre as jumentas de seu pai. 1 Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor revelou ao profeta Aías sobre a mulher de Jeroboão, que ia até ele disfarçada. Né? Muito interessante isso, muito interessante. 2 Reis, capítulo 5, versículos 20 a 27, o profeta Eliseu, ele soube da avareza e estratégia de Geazi para receber presentes de Naamã. Também, 2 Reis, capítulo 6, versículos do 9 ao 12, o rei de Israel foi avisado pelo profeta Eliseu das emboscadas preparadas pelo rei da Síria. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículos de 16 a 19, naquele momento em que Jesus pregou para a mulher samaritana e revelou segredos que o conhecimento humano não teria condições de saber. Também lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, Pedro identificou a hipocrisia e mentira do casal Ananias e Safira. Né, irmãos? Então, alguns exemplos aí da manifestação do dom da palavra da ciência nos moldes que eu acabei de falar para os irmãos. E, para terminar, o dom de discernir os espíritos, né? Também é um dom, irmãos, que a igreja precisa. E a igreja tem à sua disposição. Ela precisa se aproximar de Deus, buscar em oração, né? E Deus, por meio do Espírito Santo, conceder esse dom tão importante. O dom de discernir espíritos é uma ação sobrenatural, não é? Porque é um dom do Espírito Santo. Então, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, que capacita o crente a discernir manifestações sobrenaturais. Estamos diz assim, ó, trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não, tá certo? Também nós podemos dizer que o dom de discernir os espíritos não é técnica, não é perícia, não é psicologia humana. Eu estou falando de um dom do Espírito Santo. Então, eu estou falando de uma capacitação sobrenatural. Então, nesse sentido, não é técnica, perícia ou psicologia humana.
é uma atuação direta do Espírito Santo na mente do homem, né? Capacitando o homem a distinguir as manifestações vindas de Deus das procedentes do próprio homem ou até mesmo de espíritos demoníacos. Você observa, é uma atuação direta do Espírito Santo na mente do homem. Então, como que o Espírito Santo vai atuar diretamente na mente do homem? Irmãos, lógico, ele é o Espírito Santo, ele é Deus também, né? Uma das pessoas da Trindade. Agora, para isso acontecer, o homem precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. Observe sempre esses detalhes ali da comunhão, da proximidade que deve haver, tá certo? Para a gente não ser confundido. Qual a importância desse dom? A importância, irmãos, ela diz respeito, leva em consideração o contexto religioso como este em que nós vivemos, que nós fazemos parte, né? Vai levar em consideração essa observação, porque no contexto religioso que nós fazemos parte, existem muitas manifestações malignas, né? Ou imitações e até supostas ações sobrenaturais que se faz necessário a manifestação, onde se faz necessária a manifestação desse dom, irmãos, muito necessário para sabermos a origem dessas manifestações, sabermos de onde ela vem, não é? De onde ela provém. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que Satanás usa as escrituras e as interpreta para o mal. A Bíblia diz também que ele opera grandes sinais e prodígios, e ele tem poder de transformar-se em anjo de luz. Então, pelo dom de discernimento, o crente pode saber, por exemplo, se uma determinada profecia vem de Deus, do homem ou de demônios. Ou seja, irmãos, esse dom capacita o crente a enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Uma última observação sobre a importância desse dom é que no fim dos tempos, aonde falsos mestres e a distorção do cristianismo bíblico crescem assustadoramente, esse dom espiritual é de extrema importância para a igreja, irmãos. De extrema importância, e não tem como discutir essa grande verdade sobre o dom de discernimento de espíritos. Aí vai alguns exemplos de manifestação do dom de discernir espíritos. Por exemplo, Jesus identificou a malícia dos fariseus e dos herodianos, dizendo: por que me experimentais, hipócritas? Também o próprio Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Quando ele identificou a murmuração dos escribas e fariseus, porque disse ao paralítico, porque ele disse ao paralítico que perdoados tinham sido os pecados. O Senhor Jesus também revelou que muitos lhe procuravam pelo pão que eles haviam comido e saciado, lá em João 6:26. Lucas 13, do 10 ao 17, Jesus curou uma mulher que vivia encurvada há 18 anos, né? E revelou que aquela enfermidade era de origem maligna. Também, irmãos, existem, além dos exemplos que eu acabei de citar, existem diversos milagres que foram operados por Jesus, identificando a origem das doenças, né? Que as doenças eram de ordem espiritual. Então, através desse dom, o Espírito Santo revelou também ao apóstolo Paulo, por exemplo, que tipo de espírito operava na jovem de Filipos, lá em Atos 16 e 18. Então, a Bíblia está farta de exemplos da manifestação dos dons, não é, irmãos, na vida dos servos do Senhor. E, para concluir, eu vou concluir dizendo que, como podemos observar, os dons de revelação, eles são extremamente necessários para a igreja. E uma última observação é que, por meio deles, o crente é capaz de resolver causas difíceis, como a sabedoria de Deus, como ter conhecimento de fatos e situações que estão além da visão e do conhecimento humano,
e também, irmãos, discernir a origem da manifestação ou das manifestações espirituais, tá certo? Então, que Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente aula, pergunte ao professor, esse é um assunto muito abrangente e importante para a igreja, e que o Senhor lhe abençoe mais e mais. Se Jesus não voltar, na próxima semana eu estarei aqui fazendo o comentário da lição de número 4, tá certo? Paz do Senhor, queridos, um forte abraço e uma aula cheia do Espírito Santo de Deus a todos os irmãos.